Nas manhãs enevoadas de Ohio, o mundo parece despertar sob um manto de tranquilidade quase absoluta, onde o tempo parece desacelerar em meio às paisagens bucólicas. Em Canton, um homem chamado Thomas Dillon personificava essa calma rotineira com uma naturalidade que beirava o desconcertante para quem o observasse de perto. Ele era o tipo de vizinho comum que ninguém notaria por um motivo especial. Justamente por ser invisível em sua banalidade, um cidadão exemplar aos olhos de uma sociedade distraída e apressada. Funcionário dedicado do Departamento de Águas da cidade há muitos anos, Dillon passava seus dias lidando com a infraestrutura urbana básica, movendo-se com precisão entre canos antigos e mapas técnicos complexos. Ao final de cada expediente, ele voltava para sua casa e para sua esposa, mergulhando em uma existência aparentemente pacata, segura e respeitável. No entanto, por trás dessa moldura de normalidade inquestionável, escondia-se uma alma gélida, alimentada por uma pulsão assassina, que nem mesmo seus amigos mais íntimos poderiam sequer imaginar. Para o mundo, ele era apenas Tom, um homem de costumes simples, mas para si mesmo, ele era o mestre supremo de um destino invisível e letal, um predador paciente que operava silenciosamente nas sombras da vida cotidiana. As áreas rurais de Ohio são vastas extensões de colinas suaves e florestas densas que convidam ao isolamento e à contemplação profunda da natureza selvagem. É um paraíso para caçadores e pescadores que buscam refúgio na simplicidade da terra, onde o silêncio só é quebrado pelo sussurro constante do vento nas folhas das árvores. Mas, para Thomas Dillon, essa beleza natural não era um santuário de paz, mas sim um tabuleiro de xadrez macabro onde ele detinha todas as peças e conhecia cada movimento possível. Ele conhecia cada trilha sinuosa e cada recanto isolado, onde um homem poderia se sentir seguro o suficiente para baixar a guarda e fechar os olhos por um instante de descanso. Enquanto outros homens buscavam cervos majestosos ou exercitavam a paciência da pesca em rios calmos, Dillon buscava algo infinitamente mais proibido e sombrio. Ele observava a vida silvestre com olhos clínicos e frios, mas seu foco real estava voltado para os seres que caminhavam sobre duas pernas, transformando-os em presas humanas em um cenário bucólico e traiçoeiro. O silêncio idílico foi brutalmente estilhaçado no dia em que Donald Welling decidiu fazer sua caminhada habitual por uma estrada secundária isolada. Donald era um homem simples, que apreciava o ar puro e a liberdade vasta dos campos abertos. Naquele dia específico, o sol filtrava-se entre as copas das árvores, criando padrões complexos de luz no asfalto desgastado pelo tempo. Ele não ouviu nenhum perigo aproximando-se da vegetação rasteira. O que o atingiu foi um único disparo de rifle de alta precisão. Um som seco e definitivo que interrompeu sua jornada de forma abrupta e violenta. Ele tombou sem compreender o ocorrido, tornando-se a primeira vítima confirmada de um mistério sinistro que começava a se desenrolar silenciosamente. Quando o corpo foi finalmente achado, a perplexidade tomou conta das autoridades locais e de toda a vizinhança. Numa região onde a caça é uma tradição cultural enraizada, a conclusão lógica inicial foi a de um trágico acidente, um projétil perdido de um caçador inexperiente que errou o alvo. Não havia sinais de luta ou roubo, nem qualquer ligação entre vítima e agressor. A polícia tratou o caso como uma fatalidade isolada da temporada de caça, uma estatística amarga do cotidiano rural. A falta de pistas balísticas claras e de um motivo aparente deixou os investigadores no escuro total por muito tempo. Mal sabiam eles que aquele era apenas o início de uma campanha de terror orquestrada por uma mente meticulosa que não deixava absolutamente nada ao acaso.
Enquanto a cidade lamentava a morte de Donald, Thomas Dillon sentia uma satisfação inominável e perversa em seu íntimo. Para ele, o prazer não estava no ato da morte, mas na sensação de onipotência absoluta ao puxar o gatilho e decidir o fim de uma vida humana. Ele não era movido por raiva ou vingança, mas por um tédio profundo que só o poder sobre o destino alheio conseguia aliviar. Sua vida comum no departamento de águas era apenas uma máscara social perfeita e eficiente para esconder sua verdadeira face. O rifle, guardado com cuidado quase religioso em seu porão, era sua verdadeira voz e sua forma mais autêntica de expressão. Ao observar um estranho solitário através da lente da luneta, Dillon sentia-se um deus decidindo quem continuaria a respirar e quem seria silenciado para sempre. Esse controle total alimentava sua escuridão interior, transformando assassinatos aleatórios em um hobby viciante e assustadoramente calmo. Canton seguia sua rotina, ignorando que um predador vivia entre eles, pagando suas contas e cumprimentando os colegas com cordialidade. O mistério de Welling foi arquivado como um azar estatístico cruel, mas no isolamento de sua casa, Thomas agia com precisão cirúrgica. Ele limpava seu rifle obsessivamente, removendo cada vestígio de pólvora e sentindo o peso do aço frio contra a pele, saboreando a memória do disparo. Para ele, a verdadeira temporada de caça estava apenas começando, e as florestas eram seu vasto domínio particular de morte e silêncio. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto o óleo lubrificava meticulosamente o mecanismo interno da arma, Thomas já visualizava a próxima silhueta solitária em seu campo de visão, pronto para provar que o mal mais letal se esconde sob a pele da normalidade mais absoluta, aguardando pacientemente pelo momento exato de disparar novamente contra o silêncio das matas de Ohio. A morte de Donald Welling foi apenas o prelúdio de uma sinfonia de terror que Thomas Dillon começava a reger com uma precisão assustadora. Para ele, o intervalo entre os crimes não era um período de remorso ou reflexão, mas de antecipação febril. A rotina no departamento de águas servia como uma camuflagem perfeita, um escudo de banalidade, enquanto ele planejava o próximo passo de sua jornada macabra pelas áreas rurais. O alvo seguinte seria Jamie Paxton, um jovem de 21 anos, cuja vida vibrante estava prestes a cruzar o caminho de um predador sem alma. Jamie era um arqueiro entusiasta que amava a pureza do esporte e a profunda conexão com a terra. Em novembro de 1990, ele saiu para os campos do condado de Belmont, preparando-se para a temporada, sem saber que estava sendo observado através de uma lente fria. O disparo que silenciou Jamie não foi um erro. Foi uma execução deliberada, realizada a uma distância que não permitia qualquer chance de defesa ou compreensão. O impacto da morte de Jamie Paxton reverberou por toda Ohio, como um trovão em um dia de céu claro. A família Paxton, mergulhada em um luto profundo, recusava-se a aceitar a explicação simplista de um acidente fortuito de caça. Jan Paxton sentia que algo muito mais sombrio e malevolente estava em curso nas colinas que rodeavam sua casa. A dor da perda transformou-se em uma força motriz, uma busca incansável por respostas, enquanto o medo começava a se infiltrar nas casas de agricultores e entusiastas do ar livre. Os condados vizinhos, antes unidos pela camaradagem, agora se olhavam com uma desconfiança crescente e um receio paralisante. Thomas Dillon havia escolhido Jamie justamente por sua vulnerabilidade naquele instante de isolamento, um padrão que começava a emergir na mente do assassino. Ele não buscava um desafio físico ou um troféu de caça tradicional. Ele buscava a fragilidade humana em momentos de paz,
transformando o santuário da natureza em um matadouro silencioso e imprevisível para suas vítimas. A arrogância de Dillon, no entanto, transbordou de sua vida secreta e protegida. Meses após o crime, uma carta anônima foi enviada ao jornal local, o Martins Ferry Times-Leader. O conteúdo era de uma frieza que gelava o sangue dos editores e dos investigadores. O autor detalhava minuciosamente o local do crime e o calibre utilizado, informações que as autoridades mantiveram sob sigilo absoluto para filtrar falsas confissões. A carta não continha sinais de culpa, mas funcionava como um troféu literário, uma prova irrefutável de que Jamie não havia morrido por acaso. "Eu sou o assassino de Jamie Paxton", diziam as palavras datilografadas, selando definitivamente o destino daquela investigação. Agora, a polícia não lidava mais com acidentes, mas com a confirmação de que um verdadeiro caçador de homens caminhava livremente pelos bosques, vangloriando-se de sua habilidade em tirar vidas e permanecer invisível aos olhos da sociedade que o cercava diariamente. O pânico público atingiu níveis nunca antes vistos na região rural. As florestas tornaram-se zonas de guerra invisíveis, onde qualquer sombra entre as árvores poderia ocultar a morte súbita. Caçadores passaram a entrar na mata com suas armas carregadas, não para abater cervos, mas para proteção pessoal contra um fantasma que atirava de longe. O turismo rural despencou e o silêncio dos bosques tornou-se opressor, carregado com a promessa de uma violência aleatória. Thomas Dillon observava tudo isso de sua posição privilegiada na normalidade cotidiana. Ele ouvia as conversas nervosas de seus colegas de trabalho, via as notícias urgentes na televisão sobre o assassino de Ohio e sentia um poder quase divino pulsar em suas veias. Ele havia dobrado a vontade de um estado inteiro, injetando um veneno de medo na alma de uma comunidade que antes se sentia segura e protegida em seu próprio território. Dillon sentia-se invencível, um espectro que a tecnologia forense da época não conseguia alcançar. Ele continuava suas patrulhas solitárias em busca do próximo alvo perfeito, da próxima vida que ele poderia extinguir para preencher o vazio de sua existência burocrática. Ele acreditava ter eliminado qualquer prova material que o ligasse aos seus crimes. No entanto, na cena de um desses assassinatos, um detalhe aparentemente insignificante, uma pequena inconsistência deixada quase por descuido, começou a atrair a atenção obsessiva de um investigador que se recusava a aceitar a perfeição do crime. Enquanto Dillon limpava seu rifle para a próxima execução programada, o primeiro fio de um novelo perigoso começava a ser puxado silenciosamente, prometendo desvendar a máscara do cidadão comum para revelar o monstro que se escondia sob a luz do dia, caçando aqueles que apenas buscavam a paz dos bosques. A pressão sobre as autoridades de Ohio atingiu um ponto de ruptura insustentável naquela primavera. O que antes parecia ser uma série de tragédias isoladas, agora possuía um rosto invisível e um padrão assustadoramente consistente que desafiava toda a lógica criminal da época. Uma força-tarefa de elite foi finalmente consolidada, unindo detetives locais, xerifes de diversos condados e a perícia técnica altamente especializada do FBI. Eles não estavam apenas procurando um assassino em série convencional. Estavam caçando um fantasma que se movia com a precisão cirúrgica de quem conhecia cada trilha obscura e cada curva de rio do terreno rural de Ohio. O desafio era monumental. Diferente dos crimes passionais, Thomas Dillon não deixava rastros óbvios. Não havia impressões digitais nas cenas de crime ao ar livre. O DNA era inexistente sob o céu aberto e não existia qualquer ligação lógica entre o agressor e suas vítimas. Era o pesadelo de qualquer investigador. Um estranho matando estranhos por puro e absoluto prazer. Analistas do FBI,
Mergulharam nos detalhes sombrios das cartas e da topografia dos locais de disparo para tentar entender o predador. O perfil traçado era o de um assassino extremamente organizado, um homem com conhecimento profundo de balística e das rotinas rurais de Ohio. Alguém que se sentia confortável na solidão dos bosques e que via o mundo através de uma mira telescópica, tratando seres humanos como meros alvos em uma galeria de tiro particular. Enquanto especialistas tentavam decifrar essa mente complexa, Thomas Dillon desempenhava seu papel de cidadão exemplar com uma frieza assustadora. No departamento de águas de Canton, ele era o funcionário metódico e pontual que raramente levantava a voz. Em casa, sentava-se para jantar com a esposa sob a luz suave da cozinha, conversando sobre trivialidades do dia, enquanto em sua mente ele revivia o recuo seco do rifle contra seu ombro e o impacto letal de seus disparos contra a carne. Sua sede de sangue, porém, não estava saciada com os crimes passados. Em março de 1992, Claude Hawkins, um pescador que buscava apenas um momento de paz na barragem de Wills Creek, tornou-se a próxima estatística do caçador de Ohio. Claude foi morto enquanto guardava seu equipamento, um momento de distração que Dillon aproveitou com a crueldade de quem abate uma presa indefesa. Poucos meses depois, Gary Bradley, outro entusiasta do ar livre que amava a liberdade das colinas, teve o mesmo destino trágico no condado de Noble. Estes novos crimes confirmaram o pior temor da força-tarefa. O assassino estava em movimento constante, cruzando fronteiras de condados para confundir as jurisdições. Cada novo corpo era uma provocação direta às autoridades, um lembrete constante de que o predador estava sempre um passo à frente, camuflado pela normalidade banal de sua existência cotidiana e burocrática. Apesar de sua cautela, a máscara de Thomas começava a apresentar rachaduras imperceptíveis para estranhos, mas visíveis para quem o conhecia. Richard Fry, um amigo de longa data e companheiro habitual de tiro, passou a notar nuances perturbadoras em seu comportamento. Thomas sempre amou armas, mas essa paixão técnica estava se transformando em algo visceral, sombrio e quase febril. Ele demonstrava um interesse doentio pelas notícias de última hora sobre os assassinatos, comentando detalhes dos crimes com uma familiaridade que fazia a pele de Richard arrepiar de forma instintiva. As conversas, que antes eram sobre calibres e técnicas de caça esportiva, agora orbitavam obsessivamente em torno da vulnerabilidade das vítimas e da incapacidade crônica da polícia em capturar o culpado. Richard Fry tentava afastar esses pensamentos traiçoeiros, mas a cada novo detalhe revelado pela imprensa, o rosto de Thomas surgia em sua mente como a peça final de um quebra-cabeça macabro. Ele começou a ligar pontos que antes pareciam desconexos. As viagens solitárias de Dillon aos fins de semana, o tipo específico de munição que ele sempre preferia e a estranha euforia silenciosa que demonstrava cada vez que uma nova morte era anunciada nas manchetes, revelando que o mal absoluto estava muito mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Richard Fry não conseguia mais fechar os olhos sem enxergar o reflexo de Thomas Dillon nas manchetes sangrentas que estampavam os jornais. A lealdade forjada em décadas de amizade estava sendo corroída por uma suspeita que se tornara um fardo insuportável. Fry passou a anotar as coincidências. O Chevrolet branco de Thomas, sua obsessão técnica por rifles de precisão e as ausências inexplicáveis que batiam com as datas em que corpos eram encontrados. O peso do silêncio transformou-se em uma cumplicidade que ele não podia mais suportar. Com as mãos trêmulas, ele discou para as autoridades, entregando o nome de seu amigo como o possível predador que assombrava Ohio. Aquela denúncia foi o primeiro tijolo a desmoronar no muro de impunidade que Dillon construíra ao seu redor.
Imediatamente, a força-tarefa colocou Thomas sob uma vigilância microscópica. Investigadores disfarçados do FBI transformaram-se na sombra persistente do homem que passara anos sendo o espectro letal de inocentes. A operação exigia delicadeza extrema. Precisavam de provas irrefutáveis, mas o medo de que ele fizesse uma nova vítima pairava sobre cada policial envolvido. Eles observavam Thomas no trabalho em Canton, vigiavam seu retorno para casa e a manutenção de sua fachada de marido devoto, enquanto ele revisava seu arsenal. A tensão era constante. Cada vez que Dillon pegava seu rifle e dirigia para as áreas rurais isoladas, o pulso dos investigadores acelerava, temendo que aquele fosse o dia de mais uma execução covarde. Durante esses meses de monitoramento, a verdadeira natureza caótica de Thomas começou a transbordar de sua normalidade fingida. Longe da esposa, ele se entregava a impulsos violentos. Agentes o flagraram disparando aleatoriamente contra placas e animais, demonstrando desprezo pela vida. Mais perturbador era seu interesse pela piromania. Dillon foi visto ateando fogo a celeiros e propriedades abandonadas, observando as chamas com uma satisfação doentia que revelava uma psicopatologia grave. Ele não era apenas um atirador frio, era um agente do caos que buscava destruição para preencher o vazio de sua rotina. Essas atividades forneceram a base legal para manter a pressão, enquanto o trabalho balístico avançava silenciosamente nos laboratórios. O desafio técnico era imenso. Ligar cápsulas encontradas nas cenas dos crimes de Jamie Paxton e Gary Bradley ao arsenal pessoal de Thomas. Dillon era meticuloso, muitas vezes recolhendo seus próprios estojos para não deixar rastros, mas a natureza nem sempre perdoa o criminoso. Marcas de percussão únicas no metal tornaram-se a linguagem que os especialistas usaram para conectar os pontos da tragédia. Cada arma confiscada sob pretextos legais era submetida a testes balísticos exaustivos. A ciência forense começava a fechar o cerco, transformando as ferramentas de morte de Dillon em evidências físicas de sua crueldade. Cada projétil analisado era uma voz que clamava por justiça vinda das profundezas dos bosques. Os analistas do FBI mergulhavam na psique distorcida de Dillon, tentando compreender o que movia um homem comum a caçar seres humanos. Não havia ódio ou vingança, existia apenas o desejo gélido de exercer o controle supremo sobre a vida alheia. Para Thomas, puxar o gatilho era a única experiência que o fazia sentir-se onipotente em um mundo que desprezava por considerá-lo medíocre. Ele via suas vítimas não como pessoas com famílias, mas como meras peças em um tabuleiro de poder solitário. Em sua mente, ele era o Deus que decidia quem terminava o dia vivo e quem era silenciado. Essa arrogância intelectual foi sua força, mas também sua maior fraqueza. No entanto, o instinto de predador de Dillon alertou-o de que a atmosfera ao seu redor havia mudado. Ele notou os mesmos veículos parados em esquinas e olhares persistentes de estranhos em sua vizinhança. A arrogância de sua invencibilidade deu lugar a uma paranoia agressiva. Em um entardecer cinzento, enquanto limpava a lente de sua mira, Thomas percebeu que o jogo havia virado. Ele não ocupava mais a posição de caçador. Ele havia se tornado a caça. Com a adrenalina substituindo o tédio, tomou uma decisão desesperada que poderia transformar sua captura em um confronto final, colocando em risco a vida de todos que ousaram desafiar seu domínio sangrento sobre os bosques silenciosos de Ohio. O cerco final contra Thomas Dillon não foi marcado por uma perseguição em alta velocidade ou um confronto cinematográfico, mas pela inevitabilidade fria da justiça que se aproximava como uma tempestade silenciosa. Em uma manhã de 1993,
O homem que acreditava ser o mestre supremo dos bosques de Ohio descobriu que no mundo real o predador também pode ser caçado. Quando as autoridades agiram, Dillon foi capturado com uma precisão que não lhe deu chances de recorrer ao seu arsenal. O momento de sua prisão foi um choque para a pacata comunidade de Canton. Ver aquele homem de aparência comum, um funcionário público de longa data, sendo conduzido algemado, era como observar uma máscara de sanidade ser arrancada para revelar algo profundamente podre por baixo. Durante todo o processo de detenção, Dillon manteve uma expressão de indiferença que beirava o tédio, como se aquele evento fosse apenas uma interrupção incômoda em sua rotina de morte. Na sala de interrogatório, o ar estava carregado com o peso das vidas ceifadas. Os investigadores, veteranos de casos brutais, sentiam um desconforto instintivo diante do olhar vazio de Thomas. Ele não era o tipo de criminoso que buscava justificar seus atos com traumas de infância ou explosões de raiva. Sua crueldade era calculada, puramente técnica. Enquanto as fotos de Donald Welling e Jamie Paxton eram colocadas diante dele, Thomas as observava com o desprendimento de um colecionador avaliando itens de pouco valor. O silêncio que ele impunha era uma tática final de controle. Uma tentativa de manter para si os segredos de seus crimes. Ele parecia extrair prazer do fato de que só ele conhecia os detalhes exatos dos últimos momentos de cada vítima, saboreando a agonia dos investigadores que buscavam respostas para as famílias enlutadas. Entretanto, a arrogância de Dillon começou a ruir quando confrontado com a magnitude das provas físicas. A busca em sua residência revelou o santuário de um assassino organizado. No porão de sua casa, o cheiro metálico de óleo de arma e o brilho sinistro de rifles de alta precisão contavam a história que Thomas se recusava a verbalizar. Os detetives encontraram mapas detalhados, onde locais isolados estavam marcados com uma precisão arrepiante, revelando que cada assassinato não era um impulso, mas o resultado de horas de vigilância e planejamento. A descoberta de munições específicas e registros de disparos conectou-o irremediavelmente às mortes de Claude Hawkins e Gary Bradley. A fachada de marido devoto e vizinho tranquilo desmoronou completamente sob o peso das evidências balísticas, deixando claro que o caçador de Ohio era um monstro alimentado pela banalidade do mal cotidiano. Diante da perspectiva real da pena de morte, a autopreservação de Dillon superou seu orgulho. Em um acordo de confissão, que gerou revolta e alívio em proporções iguais, ele aceitou detalhar seus crimes para garantir que passaria o resto de seus dias em uma cela, em vez de enfrentar a execução. O depoimento que se seguiu foi uma descida aos abismos da psicopatia. Com uma voz monótona, Thomas descreveu a mecânica de seus ataques, tratando o assassinato de seres humanos com a mesma frieza com que um técnico descreve o funcionamento de uma máquina. Ele admitiu crimes que a polícia ainda tentava resolver, revelando uma trilha de sangue muito mais extensa do que se imaginava inicialmente. O confronto emocional no tribunal atingiu seu ápice quando as famílias das vítimas puderam, enfim, dirigir a palavra ao homem que lhes roubara tudo. O choro desesperado das mães e as palavras de desprezo das esposas e filhos ecoaram pelas paredes de mármore, criando um contraste brutal com a imobilidade de Dillon. Ele permanecia sentado, quase petrificado, recusando-se a oferecer qualquer gesto de arrependimento ou humanidade. Para aqueles que buscavam um fechamento, a visão de Thomas era um lembrete de que a justiça nem sempre traz paz. Mesmo condenado à prisão perpétua, ele ainda exercia uma forma de poder sobre suas vítimas através de seu desprezo total pelo sofrimento alheio. No entanto, o momento mais perturbador ocorreu quando Dillon, quase como um sussurro final,
Revelou que em suas caçadas ele teve o dedo no gatilho muitas vezes, observando pessoas inocentes pela mira telescópica, sentindo a euforia de ter o poder de vida e morte em suas mãos, e que decidira não disparar. Ainda. A sentença final foi proferida sob o peso de um silêncio sepulcral que dominava o tribunal de Ohio. Thomas Dillon, o homem que se via como um deus armado nos bosques, foi condenado a 5 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Não houve espaço para misericórdia, pois ele nunca a demonstrou àqueles que cruzaram seu caminho. Enquanto era conduzido para longe da luz do dia, o estalo metálico das algemas selava o destino de um predador que passaria o resto de sua existência miserável entre paredes de concreto frio. O caçador de Ohio agora habitava um mundo onde sua mira telescópica não podia mais alcançar a liberdade alheia e onde o horizonte era limitado por muros intransponíveis. Atrás das grades da instituição correcional de Southern Ohio, a onipotência distorcida de Dillon dissolveu-se na rotina degradante do sistema carcerário. Ele deixou de ser o mestre do destino alheio para se tornar apenas um número em um registro oficial, uma sombra insignificante em uma colmeia de arrependimentos. Relatos descreviam um homem que permanecia perturbadoramente isolado, mantendo a mesma frieza gélida que exibia ao planejar seus assassinatos. Ele não buscava redenção e jamais ofereceu o consolo da verdade às famílias que ainda buscavam respostas sobre outros desaparecimentos suspeitos na região de Canton. Dillon carregava sua maldade como uma armadura, protegendo-se de qualquer lampejo de humanidade que pudesse restar em seu âmago. Em 2011, o ciclo de terror encontrou seu ponto final definitivo. Thomas Dillon faleceu em uma ala hospitalar de uma prisão estadual em Columbus, aos 61 anos. Sua morte não foi marcada por luto, mas pelo suspiro de alívio coletivo de uma comunidade que, por décadas, temia que sua sombra ainda pudesse tocar os vivos. Com ele, foram enterrados segredos que talvez nunca sejam revelados. Coordenadas de locais que visitou, rostos que observou através da mira e as motivações abismais que o levavam a apertar o gatilho sem remorso. O monstro que caçava por tédio sucumbiu finalmente à mesma fragilidade biológica que ele tanto desprezava em suas vítimas inocentes. O legado de sangue deixado por Dillon transformou para sempre a paisagem cultural de Ohio. Os bosques, outrora santuários de paz, tornaram-se lembretes da vulnerabilidade humana diante da maldade aleatória. As leis de caça foram revisadas e a vigilância em áreas rurais foi intensificada, mas a cicatriz psicológica na alma da população era profunda. Pais passaram a olhar por cima do ombro enquanto ensinavam seus filhos a pescar. Caçadores, experientes, passaram a sentir um calafrio ao perceberem que, na vastidão verde, nunca se está verdadeiramente sozinho. A inocência rural de Ohio fora assassinada junto com Donald Welling, Jamie Paxton, Claude Hawkins e Gary Bradley. No entanto, em meio às cinzas da tragédia, surgiu uma força de transformação social. As famílias das vítimas, impulsionadas pela determinação de figuras como a mãe de Jamie Paxton, transformaram sua dor em um ativismo poderoso. Elas lutaram por mudanças legislativas e por sistemas de apoio para proteger aqueles que buscam refúgio na natureza. A memória desses homens não seria definida apenas pelo momento brutal de suas mortes, mas pelo impacto positivo que seus entes queridos geraram na sociedade. A luz da justiça, embora tardia, começou a dissipar a névoa de medo paralisante que Thomas Dillon tentou perpetuar sobre o Estado, provando que a dignidade humana prevalece. Hoje, quando o vento sopra entre as copas das árvores em Ohio, o silêncio dos bosques parece ter recuperado sua serenidade original.
O caçador de homens tornou-se uma nota de rodapé sombria na história criminal, um aviso eterno sobre o mal que pode se esconder atrás de uma fachada de normalidade absoluta. A história de Thomas Dillon nos ensina que o perigo letal nem sempre usa uma máscara. Às vezes, ele vive na casa ao lado e limpa seu rifle na garagem sob a luz do entardecer. A justiça foi feita, mas a lembrança das vidas interrompidas permanece como um memorial, ecoando a promessa de que a luz da verdade sempre encontrará um caminho através da densa floresta da maldade humana.